tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu até pedi a pastora Rosário para pregar, mas ela não quis. Então, nós estivemos conosco aqui no último domingo, o pastor Rafael, e para mim foi uma grande bênção. Eu creio que para quem estava aqui, não é? Também. Eu conheço o pastor Rafael desde os 8 anos. Sabe que Deus faz conexões fantásticas que a gente não entende? Ele tinha 8 anos quando eu o conheci a família dele, né? Conheci pai, mãe, um casal preciosíssimo, eles todos crianças. E agora, depois de adulto, lógico que em 95, quando eu saí do Brasil, ele ainda era juvenil ou adolescente, não tenho muita lembrança disso. Mas ficamos longe, porque eu vim para Portugal, ele continuou em Goiânia crescendo. E eu não tinha acompanhado o crescimento espiritual dele, nem biológico, né? Então, o que acontece? Eu tive uns 3 dias intensos, mas intensos, com ele e a esposa. E meu coração se alegrou muito de ver o quanto ele tem crescido. E isso me deixou muito feliz, porque ele é alguém que provavelmente virá para esta igreja. E isso me alegrou muito o coração. Nós estamos orando. Ele já chegou no Brasil, foi tudo tão rápido. Chegou e me mandou logo uma mensagem. Já estamos em São Paulo essa manhã. Então, já está lá, mas está tudo sobre o controle do Senhor. Amém. Amém? Que família preciosa. Ele, a esposa e 3 filhos. Amém? Há 2 domingos atrás, eu falei sobre alimentos e inimigos da fé, falando de experiências da fé. E eu quero continuar. Naquele dia eu não terminei, né, a ministração, e hoje também não vou terminar, vou continuar numa outra oportunidade. Não é? E é interessante, sabe, queridos? Eu estava ouvindo o pastor Naor falar algo sobre fé, e até anotei algo que ele disse assim: muitas vezes, em momentos e circunstâncias diversas, você só fica com a palavra de Deus. É o que você tem. Porque ninguém vai te dar um conselho, além daquilo que está na palavra, que vai funcionar. Então você só tem a palavra. E essa é a boa notícia. Aleluia. Ele disse, essa é a boa notícia. Porque as promessas do Senhor vão cumprir em nossas vidas. Amém? Então, ele diz ainda, creia nisso. Quando você não está vendo nada, fala a palavra. Declara a palavra. Começa a orar e declarar a palavra. Aí você pode até falar, pastor, mas eu não estou vendo nada. Não precisa ver. Quem é que diz que precisa ver? Não é verdade? Você precisa falar a palavra de Deus. Nós começamos hoje aqui com o Salmo 121, né? O salmista estava falando o que é a palavra. Então, nós precisamos falar a palavra de Deus. Amém? Porque é o que nós temos, é o que nos alimenta. Na quarta-feira, na nossa célula, foi tão interessante, o Tom levou uma dinâmica e foi muito bom. E tínhamos lá um casal pela primeira vez. E eu vou dar o testemunho. E o Fabrício disse para nós assim, pastora, quero dar um testemunho. Eu falei, fala, querido. Aí ele disse que há 2 domingos atrás, que coincide com o dia que começamos a falar de fé, né? Ele esteve aqui pela primeira vez e ele disse, há 2 domingos atrás, Deus mudou minha vida. Aí eu fiquei olhando, falando, uau, o que será que aconteceu? E ele já me autorizou a dar o testemunho. Ele disse, quando estava em Goiânia, eu não estava comprometido com a obra. Eu estava meio lá, meio cá, não dava muita importância. Eu ia mais à célula do que ao culto.
de domingo, eu estava assim, meio lá, meio cá. Mas Deus falou muito comigo. E agora vai ser diferente. Eu quero me comprometer. E ele disse ainda, ele falou inclusive, ele é barbeiro. Aí ele disse, eu recebi uma oferta de trabalho para uma cidade pertinho do porto. Uma oferta, eu acredito que com um bom salário. Foi tentador aquilo. Mas ele parou e falou, rejeitei aquela oferta, porque meu compromisso é com essa igreja de Portimão. Eu falei, uau, eu comecei a chorar, emocionada, porque eu falei, ai Jesus, nós estamos orando por vocês, irmãos, há muito tempo. Estamos orando pela casa cheia, não é da agora não. Não é da agora não. E aí, ele deu esse testemunho que encheu ali o nosso coração de gratidão ao Senhor e de grande alegria, porque as promessas do Senhor se cumprirão nas nossas vidas. Amém? Amém? E hoje eu quero falar sobre alimentos da fé. Nós mencionamos anteriormente que Jesus já disse, não só de pão, lá em Mateus 4:4, o contexto ali é Jesus no seu jejum, né, sendo tentado pelo inimigo, e o inimigo falou para ele assim, transforma essa pedra em pão, querendo que ele mostrasse poder, né? E a resposta de Jesus foi, não só de pão viverá o homem, mas de toda mais alto, de toda palavra que procede da boca de Deus. Toda palavra que procede da boca de Deus. Então, com isso, nós podemos afirmar que a palavra de Deus alimenta o nosso coração. Consequentemente, quanto mais cheios do Espírito Santo, mais cheios de fé seremos. Amém? Quanto maior for a revelação de Deus em nosso coração, maior será a nossa fé. Amém? Então nós precisamos o quê? Conhecer a palavra. Aliás, o Senhor Jesus também não está aqui, mas ele também já dizia isso. Conhecereis a verdade. Ele mesmo afirmou que ele é a verdade. E a verdade vos libertará. Uau! Então nós vimos então que a palavra de Deus é o alimento para a nossa fé. Amém. Mas não basta apenas conhecer a palavra, nós precisamos crer na palavra. Não basta apenas conhecer. Nós precisamos crer, agir e confessar corretamente. E treinar o nosso espírito para podermos receber revelação, bem como colocar em prática o que sabemos. Amém, queridos? Tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes. Está lá em Tiago 1:22. Enganando-vos a vós mesmos. Quando nós somos apenas ouvimos, mas não praticamos, nós estamos nos enganando. Palavra que diz, Tiago, diz assim, tornai-vos, pois, praticantes da palavra. Fala mais alto. Palavra. E não somente ouvintes, enganando-vos a vós outros. Uau! Sabe? Conhecendo verdades na palavra. A palavra, ela é digna de confiança. Hebreus 4, vamos ver o que diz lá em Hebreus 4:12. Nós precisamos ter essa convicção no nosso coração que a palavra é digna de confiança. Amém? E aí diz assim, porque a palavra de Deus, diga comigo, a palavra de Deus. Diga comigo, irmãos, a palavra de Deus é viva. Então, ela é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Uau! Que incrível!
Se a palavra de Deus ela é digna de confiança, ela é íntegra, amém? E tudo pode passar, mas ela há de permanecer para sempre, amém, queridos? Amém. Então a palavra de Deus ela não é um mero livro de capa preta, não, agora já tem bordô e etc, colorida, desigual, tem de tudo quanto é jeito, né? Capa da Bíblia. Antigamente era só capa preta ou castanha, né? Mas não é só um livro, e nem é só um livro que você deixa aberto lá no Salmo 91. Se ele não for prático na nossa vida, pouco vai adiantar, aliás, vai adiantar, vai juntar pó. Aquela página da Bíblia vai ficar amarela, não é? Mas não, atrás de suas palavras está uma pessoa, Deus mesmo. Então a palavra é a expressão dele mesmo, amém? A palavra reflete o caráter de Deus. Eu, mais ou menos, não lembro quanto tempo depois de nascida de novo em Cristo, eu comecei a ler a Bíblia com um jovem que hoje, por acaso, é o nosso presidente do ministério, o pastor Aloísio. Na época ele era só um jovem, 17, 18 anos por aí, já era convertido desde 70 e qualquer coisa, mas eu estava chegando e eu queria conhecer o Senhor, havia muita fome de conhecer o Senhor no meu coração. E ele começou a ler a Bíblia toda, me passava capítulos para eu ler em casa durante a semana, e no sábado nós reunimos lá no prédio da igreja, sentávamos assim no palco, eu, ele, depois veio o Mauro Roberto, que também hoje é pastor, e ele ia nos explicar, queridos, como eu me apaixonei por Deus ali no Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Como é apaixonante. Você conhece a integridade, a retidão, o coração de Deus de uma forma tão forte. Pelo menos foi essa a minha experiência. Eu nunca mais parei de ler a Bíblia inteira. Todo ano eu a leio, todo ano. Teve anos que eu lia até os rodapés da Bíblia Vida Nova. Até que falaram para mim, esses rodapés são comentários. São bons comentários, mas são comentários de homens, né? Eu falei, é verdade. Mas ainda assim, vamos ler os rodapés. Eles trazem uma certa luz, né? E nunca mais parei de ler a Bíblia, porque o desejo do meu coração é crescer. E a palavra, ela reflete o caráter de Deus. Você quer conhecer Deus e como Ele vai agir na sua vida? Conheça a palavra. Amém? Eu faço esse apelo para você. Lá no nosso grupo eu sempre escrevo, medite na palavra. Conheça a palavra. Então a palavra de Deus, ela é Ele mesmo falando. É o Espírito Santo quem inspirou. Você pode falar, foram homens que escreveram. Sim, foram inspirados pelo Espírito Santo. Amém? Jesus declarou lá em João 6,63, as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. O espírito é o que vivifica a carne, o que vivifica a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Aleluia. Então a palavra ela traz vida ao espírito, a alma, ao corpo. Ela é o poder da vida. A semente da vida, a própria vida. Aí está a razão, porque quando alguém crê em Jesus Cristo, abre a boca e o confessa como Senhor e Salvador. Não é o que está lá em Romanos 9, mas antes de ir a Romanos 9, quero ler outro versículo em Lucas 1, 37, porque quando nós confessamos a palavra, Ele realmente se torna o nosso Salvador, nós nascemos de novo. Isso é a palavra gerando vida no nosso coração. Ela transforma a natureza,
transforma qualquer situação, muda qualquer circunstância. E aí Lucas 1,37 disse assim, porque para Deus nada, eu estou lendo na amplificada, porque para Deus nada, jamais é impossível. E nenhuma palavra de Deus pode ser destituída de poder ou impossível de ser cumprida. Uau! Porque a palavra de Deus não haverá impossíveis e todas as suas promessas. Então, aqui na Bíblia amplificada, não tem ela em português ainda, né? Uma pena. É uma pena, só tem inglês. Bom, é uma pena para eu que não conheço inglês, não falo inglês. Mas para quem fala inglês, é bom. Mas aqui diz assim, porque para Deus nada. O que é nada, irmãos? Jamais é impossível. E nenhuma palavra de Deus pode ser destituída de poder ou impossível de ser cumprida. Uau! Se você crer corretamente nessa verdade, você vai ter uma vida mais leve. Amém? Então, a palavra de Deus, ela é cortante. Nós lemos lá que ela separa alma e espírito, medula. Ela separa, traz à luz os motivos mais escondidos do subconsciente. Uau! O que está em oculto dentro do homem. Ela penetra até os lugares mais obscuros da personalidade. Ela vai onde nada pode ir. Ela revela a raiz de todos os males físicos, emocionais e espirituais. Amém? A palavra de Deus é a espada de dois gumes. Ela corta pelos dois lados. Corta dos dois lados, tanto opera no ouvinte quanto naquele que fala. Tudo penetra, tudo discerne, tudo vê. Uau! Que grandeza! Sabe, a palavra de Deus, ela é a base para a nossa fé. Amém? Se quisermos conhecer Deus e a sua vontade, teremos que conhecer a sua palavra, pois expressa o que Ele é e o que Ele deseja. Amém, queridos? Sabe, o modo primário pelo qual Deus fala é através da sua palavra escrita. Hebreus 1, verso 1 e 2 diz assim: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos fala pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Você pode perguntar quem é o Filho, quem é Jesus? É a palavra viva. Aleluia. Vamos ver o que o apóstolo João declara, falando sobre Jesus, em João 1, versículo 1. Diz assim: no princípio era o Verbo. A palavra. No princípio era a palavra. E o Verbo estava com Deus. A palavra estava com Deus. E o Verbo era Deus. E a palavra era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Eu quero ver o verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Aleluia. Jesus é a palavra. E através dele Deus nos fala. Deus vai te dar direção em todas as áreas da nossa vida. Eu costumo dizer que há ensino da palavra de Deus para todas as áreas que nós necessitamos, todas. Em relacionamentos, criação de filhos, relacionamento entre marido e mulher, pais e filhos. Fantástico.
E não é só por aí, até para ganhar dinheiro, toda gente gosta muito, né? Para tudo, tudo, há ensino na palavra de Deus. E Jesus é a palavra viva em forma de carne. Nós acabamos de dizer, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Então a palavra está em nós e fala dentro de nós, em perfeita harmonia com a palavra escrita, continta no papel. Amém? Então no Velho Testamento se dizia, escondi, lá em Salmo 119, Davi diz isso, verso 11, escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Uau! Que palavra! A palavra escrita. Mas hoje, a palavra viva fez morada em nosso coração. Amém? O Espírito está em nós. A palavra move-se dentro de nós. Amém, queridos? E nos guia. Ela se nos torna real. Então, lidar com a palavra de Deus é lidar com o próprio Deus. Amém? Deus se revelará a você de modo pessoal, através da sua palavra. E dar-lhe-á uma direção segura. Pode confiar. Amém. Se a direção veio dele, é segura. Amém. Jamais o deixará em confusão. Está escrito também que quem nele crê não será confuso. Amém. Não terá confusão. Aleluia. 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 Quando a ele aprouver, virá outra forma de manifestação, como visões, sonhos, profecias. Mas saiba que todas as manifestações terão que passar pela aprovação da palavra escrita. Aleluia. Pois Deus jamais se revela em desarmonia com a palavra escrita. Amém? Então, tudo que passa pela peneira, pelo crivo da palavra escrita, não é genuíno e deverá ser rejeitado. Tudo que não passa, por essa peneira. Pois em vez de vida, pode trazer morte. Então, quando você conhece a palavra, você ouve muita gente conversando, você está atento, você joga dentro da palavra que você conhece, se aquilo procede de Deus. Se procede, diga amém e receba. Se não procede, apenas rejeita. Amém? Note uma coisa, se você vai orar a palavra de Deus e ela é digna de confiança, você está pisando em terreno firme. Oh, glória! Enquanto você andar nesse terreno, terá sucesso em tudo que você for fazer. Amém. Mas na hora em que sair da palavra, já terá entrado em terreno escorregadio. Estará fadado a fracassar, infelizmente. Então confie, portanto, na integridade. Diga integridade. Da palavra de Deus, amém? E deixe que ela seja sua plataforma de oração. Firme-se sobre ela e recuse-se a sair dela, amém? Discipline sua mente e permita que dos seus lábios brotem apenas palavra em linha com aquilo que Deus já falou, que já está escrito, amém? Eu tive e tenho, porque eu tive mesmo uma discípula, só que ela disse que eu sou discipuladora eterna dela, então eu tenho. Ela é médica, mora em São Paulo, e todas as vezes que ela ia orar, eu ficava admirada. Mesmo com alguém, ela ia orar, ela orava as promessas da palavra. Ela veio de um lar cristão, os pais eram missionários batista e com muito conhecimento da palavra. Muito conhecimento da palavra. E ela cresceu aí, né? Ouvindo a palavra, estudando a palavra, comendo a palavra
bebendo da palavra. Aí quando ela ia orar com alguém, eu ficava assim, de boca aberta, Amanda. E ela falava, ela orava por você as promessas do Senhor. E eu achava aquilo tão lindo. Sabe, a palavra de Deus, ela é fonte de oração. Há princípios espirituais que governam nossa vida com Deus. Amém, queridos? Então, no que concerne a oração, convém salientar a importância de obedecer aos princípios revelados na Bíblia. Para que a nossa vida de oração seja efetiva e frutífera. Aleluia. E como uma regra de ouro, baseie as suas orações na palavra de Deus. Ele engrandeceu a sua palavra acima de tudo. Vamos ver o Salmo 138, verso 2. Sabe, Deus se manifesta em sua palavra. Atrás de cada palavra de Deus registrada em tinta e papel está o resplendor do seu caráter e do seu trono. Prostrar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome, por causa da tua misericórdia e da tua verdade, pois magnificaste acima de tudo o teu nome e a tua palavra. Uau! Aleluia! Esse relacionamento com Deus deve ser firmado na palavra dele, amém? Vamos ver o que diz Isaías 62. O seu relacionamento com Deus deve ser firmado na palavra. Amém, queridos? Amém. Isaías 66, verso 2 diz assim. Eu só estou com a parte B no versículo. Porque a minha mão fez todas estas coisas, e todas vieram a existir, diz o Senhor. Mas o homem para quem olharei é este, o aflito e abatido de espírito, e que treme da minha palavra, que tem temor, não é medo, temor, reverência com a palavra do Senhor. Amém? Amém. Então nossa fé é baseada em Deus Pai e sua palavra, pois a fé é tomar por verdadeira a palavra de Deus. A fé crescerá na proporção do conhecimento da palavra. Quanto mais conhecemos da palavra, mais crescemos em fé. Amém? Você está me ouvindo com ouvidos de ouvir? Amém. Aleluia. Então, não podemos crer numa promessa que nós não conhecemos. Então, precisamos conhecer a palavra. Você concorda comigo? Amém. Precisamos conhecer as promessas. O que nos leva à ousadia da fé é o conhecimento das promessas. Se Deus diz que alguma coisa é nossa, então é nossa mesmo. Amém? Amém. Lá em Efésios, eu não anotei aqui, mas me veio agora, Efésios 1, verso 3. Eu creio que sim. Vamos lá ver o que está lá. Bendito é Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem o quê? Pode falar mais alto. O que ele tem feito? Tem abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões, o quê? Celestiais. Em quem? Em Cristo. Então, se Deus disse que alguma coisa é nossa, então é nosso. Amém? Amém. Nós hoje cantamos que a bênção corre atrás de nós. É um versículo bíblico, essa canção. É um salmo, né? Então, o que temos de fazer é crer, tomar posse do que já é nosso. Se Deus nos prometeu dar, a Bíblia diz que tudo quanto pedimos. Vamos ver lá em João, 1 João 5, verso 14, o que a palavra de Deus diz? O que o Senhor afirma? Que nós, 1 João, está certo, é isso mesmo.
E esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Amém? E outra tradução diz que Ele nos atende. Uau! Se pedirmos de acordo com a sua vontade. O problema é que muitos pedem de forma errada. Pede para o seu próprio prazer. Não é? Como conhecer o que está na mente de Deus, queridos? Como saber a sua vontade? Na palavra dele mesmo. A maioria das coisas que Deus quer fazer em nossa vida já está revelada em sua palavra. Ah, que bom. Que gostoso é saber disso. Tudo está revelado em sua palavra. Mesmo as que não estão claras, ajustam-se aos princípios revelados. Amém? Então, logo, conhecendo a palavra, saberemos discernir a vontade de Deus para nós. Amém? E orando sua palavra, estaremos orando em linha com a sua vontade revelada. Amém? Pelo que podemos ter a confiança de que Ele já respondeu a nossa petição antes mesmo de ver a sua manifestação. Aleluia. Orando em harmonia com a palavra. Aleluia. Imaginemos que você quer orar por salvação. Seu pai, seu filho, sua mãe, seu cônjuge. Então você quer orar. O que fazê-la e quer fazê-la em harmonia com a palavra de Deus. Como proceder? Vamos ver em Romanos 10, verso 9 e 10. Primeiro você sabe que a Bíblia diz sobre o assunto, que requisitos exige para quem quer ser salvo. E aí em Romanos diz assim: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Aleluia. Amém. Então, se com a tua boca confessar Jesus como Senhor, e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Amém? Tão simples quanto confessar em fé, crendo. Segundo, tome nota das condições a serem seguidas. Faça o que a palavra diz sobre o assunto. Então, no presente caso, creia que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos, pelo poder de Deus, e confesse que Ele é o Senhor da sua vida. Amém? Amém. Ele é Senhor da minha vida. Ele é Senhor. De muita gente Ele só é Salvador. Mas Ele precisa ser o seu Senhor. Não ande pelo seu próprio raciocínio, entendimento. Deixa Ele ser o seu Senhor. Ele é o Senhor da sua vida. Isso fala da fé do coração e da confissão dos lábios. Terceiro, ore a palavra. Você pode orar assim: Senhor, creio de todo o coração que Jesus Cristo é o teu Filho, que tu o ressuscitaste dos mortos, Ele está vivo e é Senhor e Salvador. Com a minha boca confesso que Ele é o Senhor, Ele é o Salvador e Senhor da minha vida. Amém? Quarto, creia que a sua oração foi respondida. Quando pedirdes em oração, credes que recebeste. Lá em Marcos 11, 24, creio que recebeste e será assim convosco. Vamos lá ver? Então, se você fez o que a palavra diz, crer e confessar. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes. E será assim convosco. Uau! Eita glória! Crer e confessar a palavra.
ela afirma que você está salvo. Quinto, louve a Deus, Pai, porque Ele lhe ouviu na base da fidelidade da sua promessa. Amém? O louvor é a expressão da fé. Hoje nós tivemos oportunidade de expressar a nossa fé em adoração ao Senhor. Você orou de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Amém? Então, não é necessário ouvir um anjo do céu dizendo: você está salvo. Você precisa saber que Deus é fiel. Eu estava ouvindo o pastor Duarte, é o que antes? Cláudio Duarte. Eu não ouço ele com frequência, mas de vez em quando abro o Instagram, às vezes está um daqueles flex, né, dele. E aí ele estava falando que ele falou de Jesus o tempo todo numa pregação. Ele falava de Jesus e ninguém expressava com grande louvor. Ninguém. E ele falando de Jesus. Diz que de repente um moço na plateia gritou: um anjo acabou de entrar. Diz que o povo começou e aquela euforia. E ele ficou: mas cadê o anjo? Eu não estou vendo. Cadê o anjo? Não estou vendo. E todo mundo gritando porque um anjo. Porque um rapaz lhe gritou que um anjo tinha entrado. Oh, queridos, mais importante de qualquer um dos anjos. Aliás, a palavra diz que a ninguém ele chamou por filho, nem mesmo a anjos. Ele chamou Jesus. Ele é o filho. Aí, de repente, aquele barulhão, e esse pastor disse que olhando e não viu o anjo. De repente, o rapaz gritou: o anjo foi embora. Aí fez silêncio novamente, aquela apatia no auditório. E ele continuou falando de Jesus. Queria dizer, quando nós falamos de Jesus, que isso deve nos empolgar. Mas, me veio aqui agora, um gol da Copa do Mundo do seu time. Amém. Muito mais. Às vezes, quando o nosso time faz o gol da vitória da Copa do Mundo, mesmo em nossas casas, a gente pula e grita, e aquela festa. Mas quando nós ouvimos o nome de Jesus, nem amém falamos muitas vezes. Esse nome há poder. Esse nome tem que nos motivar a nos expressar com louvores, com exaltação, com rendição também. É neste nome que há poder. Amém. Se vocês verem a carinha do Samuel ouvindo esse nome, um sorriso, de olhos fechados, ele está com um sorriso. E cada vez que eu falo no nome de Jesus, o sorriso dele alarga muito mais. Samuel tem 22 anos, mas ele tem autismo. Mas ele está escutando o nome de Jesus. E só a expressão do rosto dele já é um grande louvor ao Senhor, porque o Senhor o está vendo. Queridos, nós precisamos aprender a exaltar o nome do Senhor. Amém? Lá em 2 Coríntios 5. Diz assim: se alguém está em Cristo, mas também está no vermelho. Aleluia. Aleluia. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Eita glória. Aproprie-se do fato de que o homem ou mulher que você era antes morreu na cruz em Cristo e ressuscitou para uma nova vida. Amém? Amém. Pelo poder do Espírito Santo. Romanos 8, 6, verso 4. Sabe, foi isso que realmente aconteceu. Você orou de acordo com a palavra de Deus, portanto você foi salvo. Romanos 6, 4. 6, 4. Fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo.
Essa experiência de batismo é fantástica. Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Foi isso que realmente aconteceu. Você orou de acordo com a palavra de Deus, portanto, você foi salvo. Mas a experiência do batismo, oh, que fantástico! Então, qualquer que seja a área de necessidade, esse é o modo de orar. Orar a palavra. Aplique esses princípios em sua vida de oração. Quando você começa a oração com a palavra de Deus, já começa com a resposta. Ore a palavra e veja Deus agindo em sua vida, amém? Abra a boca e ouse confessar diante de Deus aquilo que Ele já falou. Confesse que você crê em tudo quanto Ele prometeu que será seu. Vamos ler Isaías 55, hoje nós temos a Santa Ceia, mas ainda dá tempo. 55, 10 e 11. Aleluia! É assim que sua palavra não volta vazia. Aí diz assim: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra, e a fecundem, e a façam brotar, para dar semente ao semeador, e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca, é Deus falando. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para o que a designei. Uau! Uau! Todas as grandes realizações na vida dos servos de Deus foram resultados da fé na palavra escrita, amém? A verdadeira oração é tomar a palavra de Deus e levá-la ao trono. Ah, Jesus, deixa que aquilo que Ele falou seja proferido pelos nossos lábios diante dEle, diante do trono da sua graça. Amém, queridos? Chamando sua atenção para as promessas que Ele mesmo fez. Uma das coisas que Jesus, antes de ser assunto ao céu, antes de subir ao céu, Ele disse para os discípulos: eu vos dou a minha paz. A minha paz vos dou. Uau! Você tem tido paz? Ou uma vida atribulada, angustiosa? Jesus nos deu paz. Um estudo das orações dos santos na Bíblia dará bastante luz sobre este ponto. Eles sempre colocavam bem diante de Deus em oração suas próprias promessas e alcançavam as respostas prometidas. Quando você vai ler, aliás, lá mesmo em Hebreus 11, né? Fala dos heróis da fé ali. Tudo que Deus tinha prometido, Deus deu. Amém? E para concluir hoje, porque nós temos a Santa Ceia, o terceiro tópico que eu vou deixar para outra semana diz que fomos redimidos por Cristo. Sabe? Lá em Gálatas 3:13, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se Ele próprio maldição em nosso lugar. Amém? Então, Cristo me resgatou da maldição da lei, Ele te resgatou da maldição da lei. Isso nós falaremos no próximo domingo. Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero projetar ali Mateus 26, verso 26 e 28. É interessante. Eu gosto muito desse texto nos evangelhos da ceia do Senhor.
A palavra diz aí, enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando o partiu e o deu aos discípulos dizendo: tomai, comei, isto é o meu corpo. A seguir tomou um cálice e tendo dado graças o deu aos discípulos dizendo: bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova, diz nova aliança, derramado em favor de muitos, para a remissão de pecados. Até o 28. Agora Marcos 14. Eu estava meditando que esse texto, está registrado em todos os evangelhos. Em João, de uma forma diferente. No mesmo, Jesus levanta da mesa para lavar os pés aos discípulos. É diferente, está de uma forma diferente. Mas em Marcos 14, 22, a palavra diz: e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o partiu e lhes deu, dizendo: tomai, isso é o meu corpo. A seguir tomou Jesus um cálice, tendo dado graças, o deu aos seus discípulos, e todos beberam dele. Então lhes disse: isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado em favor de muitos. Eu estou incluída nesses muitos. Yes. Lucas 22, 14 e 20. 14 e 20. Lucas 22. Chegada a hora, pôs-se Jesus à mesa e com eles os apóstolos. E disse-lhes: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. Pois vos digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando um cálice, havendo dado graças, disse: recebei e reparti entre vós. Pois vos digo que de agora em diante não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. Aleluia. Nós temos também lá em 1 Coríntios, mas eu não vou ler aquele texto. Eu queria ler um pouquinho aqui do texto de João 13. Eu vou pedir o irmão Valtênio e a irmã Isabel para pegar os elementos. Nós vamos estar orando. E aqueles que são batizados, que já experimentaram a morte no batismo, ceia conosco. Mesmo que seja a primeira vez que você está aqui conosco,